Is a prime Obafemi Martins faster than these players? Thierry Henry, Faster than Mickey van der Ven, faster than him for sure. Kyle Walker, Way faster than him. Kylian Mbappe, Way faster. Cristiano Ronaldo, Way faster. Ian Robin, Way faster. Probably better with the ball. Gareth Bale, Way faster. You forgot about me? Você já ouviu falar em um jogador que parecia um raio em campo? Que corria mais que o replay conseguia acompanhar. Antes de ser conhecido como o jogador mais rápido do mundo, Obafemi Martins era apenas um garoto de Lagos, isso na Nigéria, tentando sobreviver num país onde o futebol é esperança. Mas o caminho até os holofotes é quase impossível. A história dele não começa com olheiros, categorias de base famosas ou contratos milionários, começa com a fome. Martins nasceu em uma família muito humilde, uma das regiões mais duras da cidade de Lagos. Desde pequeno, tudo o que ele fazia tinha que ser rápido, não por opção, mas sim por questões de necessidade. Correr pelas ruas de terra batida não era treino, era sobrevivência. Não existiam chuteiras novas, a bola era feita de sacolas plásticas, amarradas com barbante. Mas tinha algo naquele garoto que ninguém conseguia ignorar. Ele era absurdamente veloz. Enquanto outros se destacavam pela técnica, Obafemi chamava atenção pela explosão. Ele parecia se teletransportar em campo. Com apenas 16 anos, sem falar outra língua, além do Yoruba e o inglês básico, Martins conseguiu um lugar num pequeno clube nigeriano. E foi daí que tudo começou. Ele se destacou e ficou óbvio que ele tinha talento no que diz respeito com a bola nos pés. Um olheiro italiano do Inter de Milão, que estava de passagem, viu naquele garoto magrelo, deixando todos os zagueiros para trás e uma pelada local. Em menos de uma semana, o menino que vendia água na rua para a sobrevivência já pegava voo diretamente para a Europa. Mas essa transição da África até a Europa não foi fácil. O filho de Milão doía mais do que saudade de casa. Ele passou fome de novo, mas num país diferente, onde não entendia a cultura, a comida e muitas vezes nem as ordens dos técnicos. Mas quando entrava em campo, tudo mudava. Ele era um animal selvagem, com chuteiras. Explodia do meio campo como se tivesse um turbo instalado. Nem os defensores mais experientes conseguiam pará-lo. E foi nesse exato momento que o mundo começou a prestar atenção nele. Obafemi não era apenas uma promessa, ele era um fenômeno natural. Um homem que corria cerca de 36 km por hora em campo. Uma marca que colocava entre os jogadores mais rápidos da história do futebol. Comparando com nomes como Gareth Bale e Kylian Mbappe. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Porque por trás da velocidade havia um garoto que fugia da miséria e que agora tinha o mundo aos seus pés, ou pelo menos à sua frente. Quando Obafemi Martins chegou à Europa, ele não era tratado como uma joia rara. Para muitos, ele era apenas um jovem africano tentando sorte num continente onde a concorrência era brutal. Mas bastou apenas ele colocar os seus pés nos treinos da base do Inter para as coisas mudarem de forma drástica. Aos 18 anos, ele já era chamado para treinar com a equipe principal. Os veteranos olhavam com desconfiança aquele rapaz que mal falava italiano, mas que deixava qualquer marcador comendo poeira. E a Inter, que na época tinha atacantes consagrados, viu em Martin algo que ninguém mais tinha, uma velocidade absurda, com controle de bola muito refinado. Seus primeiros jogos como profissional foram uma mistura de surpresa e euforia. Ele era imprevisível, o tipo de jogador que mesmo quando errava, levava o torcedor ao delírio, pela forma como ele conseguia arrancar do meio campo e criar uma chance de gol do nada. E é claro, marcar golos, mas muitos golos. Um dos momentos mais icônicos da sua passagem pela Inter de Milão aconteceu na Champions League, isso na temporada 2003-2004, quando ele tinha apenas 19 anos, ele marcou um gol decisivo contra o Bayer Leverkusen. Mas o mais impressionante não foi o chute, foi a forma como ele chegou até a área adversária, cruzando o meio campo como um cometa em movimento. Os comentaristas da época ficaram incrédulos, diziam que ele parecia um velocista olímpico com chuteiras. E de fato, Obafemi Martins atingiu em diversas medições não oficiais a marca de 36,2 km em campo, velocidade comparável a Usain Bolt nos primeiros 30 metros de uma corrida de 100 metros. E essa performance não passou despercebido. Ele começou a ser chamado de jogador mais rápido do mundo. Não era apenas marketing, isso era um fato. A sua fama se espalhou por toda a Europa e o Newcastle não perdeu tempo. Levou o nigeriano para a Premier League, onde ele virou ídolo de forma instantânea. É um dos campeonatos mais físicos e intensos do mundo. Como bem sabido por todos nós, Martins se destacou não só pela velocidade, mas também pela sua potência no chute e por uma celebração de golos que virou uma marca registrada. A sequência dos mortais acrobatas era como se ele tivesse nascido com a bola nos pés. Mas o mais curioso é que apesar da sua fama, Obafemi sempre foi discreto, fora de campo, evitava polêmicas, dava poucas entrevistas e parecia ter apenas um objetivo: jogar bola. Como se cada partida
fosse a última. Ele não queria ser a estrela do capa de revista, queria apenas continuar correndo e marcando. E durante sua passagem por clubes europeus, ele passou por clubes como a Inter de Milão, Newcastle, Wolfsburg na Alemanha e Rubin Kazan na Rússia. Em todos, ele deixou sua marca, mas seu auge, em termos de reconhecimento e impacto visual, foi mesmo entre a Itália e a Inglaterra, onde os torcedores ainda lembram dele como brilhos nos olhos. Aos poucos, o menino que veio de Lagos, que se transformou numa lenda do futebol mundial. Aquela figura que talvez não tenha ganho uma bola de ouro, mas ganhou algo ainda mais raro, o respeito de quem vive o futebol de verdade. Você se perguntou se realmente é possível um jogador de futebol a cerca de 36 km por hora com a bola nos pés? Parece coisa de videogame, mas no caso do Bafemi Martins, não era apenas uma fantasia, era realidade. E esse é um dos pontos mais fascinantes da sua carreira. Ele forçou a ciência do esporte a prestar atenção. Durante seus anos na Inter de Milão e depois de Newcastle, vários analistas de desempenho começaram a se perguntar se aquilo realmente era possível. Como é que o jogador conseguia sair do meio campo e ultrapassar a defesa inteira em segundos? Como é que mesmo partindo da desvantagem, ele conseguia ganhar toda a disputa de corrida? Foi aí que começaram as medições não oficiais. Em uma delas, Martins teria atingido cerca de 36,2 km por hora. Bem como eu disse para vocês, durante uma arrancada, é um jogo que na época superava até mesmo o Cristiano Ronaldo, que era tido como o jogador mais veloz do futebol até aquele exato momento. Só para efeito de comparação, a velocidade média de sprint de um jogador profissional é cerca de 25 a 30 km por hora, mas o Bafemi Martins estava fora da curva. Mas não era só a velocidade em linha reta que impressionava, era a aceleração. Ele conseguia sair da imobilidade para a explosão em 2 ou 3 passos. Isso é algo que na biomecânica exige uma combinação perfeita de genética e musculatura, técnica de corrida e, claro, muito treino. Mas no caso do Martins, parecia algo instintivo. Inclusive, alguns jornais europeus sugeriram que o Bafemi Martins teria sido atleta olímpico caso não tivesse escolhido o futebol. E daí surge um dos grandes e se da história do esporte. O que teria acontecido com o Martins se ele tivesse ido para o atletismo? Será que ele teria sido o rival de Bolt? Ou a bola nos pés foi sempre seu destino? Mas enfim, o mais bonito é que ele nunca correu só por correr. Martin corria com propósito. Cada arrancada era uma tentativa de mudar sua história. Cada sprint era uma fuga definitiva à pobreza. E talvez seja isso que faz ele parecer mais rápido de todos. Ele corria como quem não tinha opção para parar. E se você pensou que a carreira do Bafemi Martins se resumiu apenas na Europa, você está completamente enganado. Na verdade, o que veio depois foi uma verdadeira volta ao mundo da bola nos pés. É claro, com a velocidade sempre como sua companheira. Depois da sua passagem pelo Newcastle, alguns anos na Rússia com Rubin Kazan, onde ele enfrentou temperaturas que fariam qualquer velocista desacelerar, Martins decidiu que o futebol precisava de novos horizontes. E foi aí que ele começou sua jornada nos mercados menos tradicionais, mas cada vez mais relevantes no cenário do futebol global. Em 2013, Bafemi Martins desembarcou nos Estados Unidos para defender os Seattle Sounders da Major League Soccer. Para muitos, aquilo parecia um semi-adeus, mas ele provou ainda que tinha muito gás. Em 3 temporadas nos Estados Unidos, ele marcou mais de 40 golos e foi eleito para o All-Star Game da liga. Sua velocidade virou meme, piada interna, espanto entre comentaristas americanos que ainda não estavam acostumados com aquele tipo de explosão física em campo. Aos olhos de muitos, parecia que ele estava no fim da sua carreira, mas Martin surpreendeu novamente. Dessa vez, foi parar na China, jogando pelo Shanghai Shenhua, numa época em que o futebol chinês estava sedento por estrelas internacionais. E mais uma vez, ele brilhou. Marcou golos, encantou torcedores e, claro, correu como se tivesse 20 anos. Mesmo com lesões ocasionais, manteve sua fama de velocidade imbatível. Mas a vida do Bafemi Martins não foi só de gás nos gramados. Após deixar a China e voltar brevemente ao futebol nigeriano, ele começou a se afastar das grandes ligas. E aos poucos, as câmeras paravam de focá-lo. Os holofotes se apagavam, mas ele seguia correndo, não nos estádios, mas agora, pela própria vida fora do futebol. Atualmente, ele é lembrado com carinho. Pode não ter conquistado uma bola de ouro, nem uma Copa do Mundo, mas conquistou algo mais raro, respeito internacional, sem depender de muita mídia, sem marketing forçado, sendo só na base da correria. É um mundo onde tudo parece calculado, roteirizado e previsível. A história do Bafemi Martins é uma lembrança de que às vezes o talento bruto, sem manual de instruções, ainda encontra o seu caminho. Num mundo onde os craques são moldados desde 18 anos, em centros de treinamentos de luxo, onde o marketing vale tanto quanto o talento, onde cada jogador parece uma marca ambulante, o Bafemi Martins é um lembrete de que a essência do futebol ainda vive. Ele não teve infância perfeita, não treinou em grandes gramados de última geração, não foi o queridinho da mídia, mesmo assim, correu mais do que todos eles. O Bafemi é uma daquelas figuras que o futebol revela de vez em quando, que não vieram para enfeitar capa de revistas, mas para deixar histórias nas arquibancadas. E talvez seja esse o maior legado dele. Você não precisa ser o maior jogador do mundo, inesquecível, precisa ser autêntico, precisa entregar tudo em campo,
precisa, acima de tudo, correr com propósito, como ele fez. Ele nos ensinou que nem todo talento é lapidado desde cedo. Alguns são forjados ao calor das ruas, no frio dos países estrangeiros, na dor da solidão e no silêncio das derrotas que ninguém viu. Obafemi Martins venceu tudo isso, seja mais precisar dizer uma palavra. Sua linguagem era outra, a velocidade. E sim, é verdade que ele não conquistou os maiores troféus coletivos, que talvez não esteja na lista dos maiores da história, mas pergunta a qualquer torcedor, seja do Newcastle, da Inter de Milão ou mesmo do Seattle Sounders, eles vão te contar. Ele fez a diferença, ele deu esperança, ele levantou estádios, ele correu por todos que um dia acharam que não seria ninguém. O futebol precisa mais histórias como a dele, história de superação silenciosa, de talento bruto, que fura o sistema de atletas que desafiam os limites da lógica e fazem a gente vibrar e lembrar por que nos apaixonamos por este grande esporte. Então, da próxima vez que ouvirem falar de Mbappé, Haaland ou qualquer outro jogador moderno, lembre de um nome que talvez não esteja mais nos holofotes, mas que abriu um caminho para a velocidade. Então esse foi o vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo Júnior, por isso que deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto, valeu e tchau.